Bom dia, irmãos. Vamos começar mais um culto celebrando aqui o aniversário da nossa igreja, né? E de manhã, aos domingos, a gente tem a nossa escola bíblica dominical. Então, é um tempo de estudo da palavra, né? Começa às 9, a gente está começando tudo às 10, né? Mas começa às 9, depois a gente tem o nosso culto, costumeiramente. E hoje nós vamos ter um período de louvor, de adoração ao nosso Deus e também um período de estudo também, né? Num formato bate-papo aqui, né, Bibo? Então, e vão ter momentos para perguntas também. Se vocês quiserem fazer pergunta, preferencialmente sobre o tema, mas se quiserem para outro tema também. De preferência não fazer? Não, não é essa não. Aproveita. Mas é o seguinte. Você pode mandar a sua pergunta lá no Instagram da igreja, tá bom? Como é que é o Instagram da igreja mesmo, Carlão? Me ajuda aí. Como é que é? I Batista Vida Nova? I Batista Vida Nova. Então, se você quiser mandar. Não, tem um negócio de Nova Odessa no nome. NO. I Batista Vida Nova, traço NO. É isso? Não. Gente, vou olhar aqui, peraí. Vamos lá. Marcos Zuckerberg, nos ajude. Eu marquei ontem vocês. batistavidanova.no. batistavidanova.no. Se você quiser consultar, não vai ser pecado nesse momento. Na hora do louvor. Tá bom? Você pode mandar uma mensagem lá, tá bom? Para a DM ali no grupo, que o pessoal faz a pergunta aqui, tá bom? E aí a gente vai ter também essa possibilidade, tá bom, queridos? Avisos rapidamente, esse é o nosso segundo encontro aqui de celebração do nosso aniversário, 13º aniversário de organização da nossa igreja. Todos os nossos amigos, irmãos visitantes aqui, sejam bem-vindos. Aqueles que já estiveram aqui ontem estão de novo, e aqueles que estão aqui pela primeira vez, que Deus abençoe. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui, tá bom? À noite nós continuaremos com a nossa celebração às 7 horas da noite, tá? E o Bibo vai estar aqui à noite também, porque a gente botou a divulgação lá e eu recebi um monte de mensagem assim: que hora que o Bibo vai estar? Vai estar em todas as horas, tá bom? Inclusive, se chegar aqui 3 horas da tarde, a gente vai prender ele aqui na igreja. Ele vai estar aqui. Não, mentira. Eu estou no porão da Thomas Nelson junto com o Lu. Ele vai estar no porão da Thomas Nelson, não vai estar. Então ele vai estar aqui à noite também, tá bom? A gente vai trazer a palavra do Senhor para nós também, tá? Então, quem não tiver compromisso na sua igreja à noite, está convidado a estar conosco também, celebrando a Deus e agradecendo a Deus pelas bênçãos dele. À noite também temos a nossa atualização de Rod Membros, vai funcionar. Funcionou hoje de manhã, 9h30 estava aberto, e à noite, 6h30 vai estar aberto também, tá bom? Se você ainda não preencheu sua ficha de atualização do Rod Membros, não tem problema, eu também não preenchi a minha ainda, tá? O Silvio também não preencheu a dele, que eu não vou ficar sozinho. Então, dá tempo, é até setembro, mas... O William também não? Ixi, gente, nós vamos tudo preencher hoje, viu? Nós três. Mas é sempre meia hora antes do culto, tá? A gente não põe durante o culto, que é para você não perder o culto. E não põe depois também, porque senão não tem fim, né? Aí o pessoal aí não pode almoçar, ou não pode dormir, né? À noite. Então, meia hora antes do culto você chega, mas você preencher rapidinho. Você não precisa chegar meia hora antes do culto. Você chegar 10 minutos antes do culto, já dá para você preencher e entregar, tá bom? Todos os membros da igreja precisam fazer isso, tá? Daqui para frente, quando a gente tiver novos membros, eles não vão precisar fazer, que a gente já vai dar ficha logo no começo, tá bom? Mas os atuais... mas eu fui batizado no último batismo, não tem? Não, tem que preencher também, tá? Só para a gente ter todo o seu cadastro bonitinho lá, para a gente ter essa atualização. Amém? É isso? Tem mais alguma coisa? Tranquilo? Então, tá bom. À noite vai ter cantina de novo, hoje o cardápio é outro. Eu não vi. Cachorro quente, pastel também, né? Pastel. A Jennifer falou que vai ser pastel, tá bom? E bolo, vai ter bolo também? Olha, teve bolo hoje, ontem vai ter bolo hoje à noite também, mas o bolo não é naquele, o bolo é igual ontem. O bolo é 0,800, né? Mas, só para dizer, para a cantina, pessoal, essa cantina toda é para as melhorias que a gente está querendo fazer aqui na igreja, né? Esses bancos, apesar de super confortáveis, vocês estão, né, muito bem acomodados nele, né?
nossos irmãos visitantes estão até, nossa gente, que banco gostoso. Mas eles nos serviram por muito tempo, tá bom? Eles foram segurados não pela falta de conforto, eles são muito confortáveis, mas é porque a gente já faz muito tempo, né? Não é que o medo se desfaz no meio do mundo, né? Então a gente quer trocar por cadeiras e a gente está nesse clima fresquinho, uma delícia atualmente, né? Mas vem sentimos de novo no verão. Então a gente quer resolver um problema climático aqui na nossa igreja também, tá bom? E de som também, né, Paulo? O Paulo é defensor do ar-condicionado por causa do barulho lá da rua, né? Então nós vamos ter essas melhorias aí, a cantina é para isso, tá bom, meus queridos? Amém? Vamos orar então para a gente começar o nosso momento de celebração, louvor ao nosso Deus. Senhor, nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque nós podemos celebrar juntos o Teu nome, ó Pai. Nós não viemos aqui louvar-Te apenas porque somos particularmente abençoados, mas especialmente, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E na história da nossa vida, o Senhor tem escrito uma narrativa de salvação, um drama de salvação, ó Pai. E louvamos o Teu nome por isso, porque na história o Senhor tem se revelado um Deus Salvador. Obrigado porque o Senhor tem sido Salvador também dessa igreja, nesses 13 anos desde que foi organizada, e continua nos abençoando. Pedimos ao Pai que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos abençoe, que receba, Pai, essa manhã o nosso louvor, a nossa adoração, e também fale conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, convido você que pode ficar em pé conosco a cantarmos em comunidade ao nosso Deus. Tu és digno.
é o Senhor, digno do nosso louvor, da nossa adoração. Te adoramos, Jesus. Só Tu és. Só Tu és, Senhor. É o Senhor. O Senhor é soberano, Deus. Nós só podemos te dizer louvor, Senhor. Aleluia. Ser adorado em nosso meio, Jesus. Ser adorado, Senhor. Tu és santo, digno do nosso louvor, da nossa adoração. Sim, Senhor. Sim, Jesus.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. O Senhor é santo. O Senhor é sobre todo nome. O Senhor nos dá essa porção de esperança diária, nos animando e nos convidando a sermos fortes, corajosos e esperarmos no Senhor. Obrigada, Senhor, por todo o teu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu perdão que se estende todos os dias a nós, pelas suas misericórdias. Nós somos muito gratos ao Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração e nos conduz a uma vida em santidade diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar o Bico aqui à frente. Que a gente... Som. Bem agora tá passando. É o carro da pamonha. Aliás, ontem à noite muita moto, né? Engraçado que endemoniado tem em toda a cidade. Meu Deus. Não, sério, se você congrega... Você tá lembrando que aqui não tem corte, né? No aleatório. Mas é que quem abre o cano de escape da moto não é crente. Se você congrega aqui e tem uma moto com o cano de escape aberto, você tem que me informar, vai ter uma sessão de descarrego na escola do meu. Não tem como, é muito alto aquilo. E você está olhando assim, você que acabou de entrar agora aqui na igreja, olhou aqui, viu a gente sentado e falou, estou na comunidade da vila? Não. Não está. Mano, tu sabe que o Botelho sofre um preconceito fortíssimo entre Por causa os pastores. disso? Que o pessoal fala Eu assim, tenho ó, preconceito também. Botelho, tenho preconceito. Não, o pessoal fala assim, ó, vai lá preparar o teu podcast. O pessoal não encara como sermão, mano. É, porque na comunidade da vila a pregação é assim, né? É assim, só que é num sofá muito melhor do que essa cadeira. E mais bem preparado também. Não, é que assim, ó, eu acho muito legal. Eu nunca vou abrir uma igreja, né? Mas se eu fosse abrir, eu ia fazer isso. Porque, mano... Porque você é podcaster, né? Basicamente, pegar o que você faz na internet e botar... Não, mas é organizado, porque assim, ele prepara o sermão e ele passa para as pessoas que vão sentar com ele no sofá, entendeu? É isso mesmo. E é legal que ele chama alguém da comunidade, entendeu? Ou um presbítero, não, presbítero acho que sempre tem. Mas acho que às vezes ele chama alguém da comunidade mesmo, um leigo, né? Como a gente chama de forma errada. É para participar da mesa, assim, ali às vezes... Da cozinha do... Eles chamam de a cozinha do sermão, na né? pregação mesmo Ah, também. da pregação, Na pregação mesmo, entendi. assim, ou eu entendi errado. Então hoje vocês vão ter essa oportunidade também. Porque tem um leigo aqui, que sou eu. Não, eles vão... Não que sejam leigo. Tá parecendo o Ítalo Senna lá. Tu foi leigo, né? Quem que é o Ítalo Senna? Procura na Instagram depois. Aquele cara que pilotava a Fórmula 1? Não, aquele é o Ayrton Senna. Ah. Vocês vão poder fazer pergunta depois. Eu não faria, gente. Faz sim, faz sim. Mas ó, lembrando que assim, eu sou o convidado aqui do aniversário, muito obrigado. Isso significa que nós não nos responsabilizamos pelo que ele fala. Exatamente. Não, mas eu quero dizer o seguinte, que no BT Papo sou eu que conduzo, né? Na verdade, eu não sou um bom teólogo, eu sou um bom host. Entende? Então, mentira. Então assim, ó, aqui é o meu livro, que quem não comprou, por favor. É que vai ser o tema, vai ser esse Teologia Civil Crente. Já vamos com um tema pré-definido, mas então eu vou conduzir a conversa. Quem mais vai falar? Não, ele que escreveu o livro. Mas, a gente aqui vai inverter. Não, tá. Eu já te falei isso lá em casa, cara. E daí eu não prestei atenção? Entendeu? Não, eu já te falei. Não prestei atenção. Você não prestou atenção, problema Aliás, seu. muito obrigado pela torradinha, Nath, estava maravilhoso. Ovo com... O que eu comi naquele ovo? Ricota. Ricota é um queijo, aquele queijo branco? Nossa, eu não como aquilo, eu comi. Você comeu, viu? Olha, está um final de semana muito interessante, porque eu comi rúcula com cebola, né? Cebola você gosta. Até agora. A cebola eu gosto, mas com rúcula foi meio forçado. Mas gostou. E ela tava meio oleosa, aquilo assim me deu um... Mas é um molho, rapaz, que é um molho com base de azeite. E eu comi agora ricota no ovo, né? Tava um ovo bem cremoso, mas é ricota agora. Fui eu que fiz. Você tá olhando pra ela, mas quem fez foi eu. Sério? Ele que fez? Nossa, que prendado. Que bacana, mano. Eu ia fazer um estrogonofe pra você ontem, mas o que aconteceu? Não devia ter falado. O voo dele adiantou uns 40 minutos. A eficiência de Joinville, aí eu não tive tempo normal. de fazer, né? Aí foi, eficiência de Joinville é assim. O pessoal quer o mais rápido possível fugir de lá. Vamos lá. Então, brincadeira. Cara, gente, tem alguém do Paraná aqui? Olha lá. Os paranenses. Gente, Joinville é tão bom que os paranenses tudo corre lá para Joinville. Esses que estão aqui, com fazer certeza... missão, né? Pregar lá para os joinvilenses. Não é, mano. É porque não tinha emprego no Paraná. Daí lá nós tínhamos a Tupi, nós tínhamos a Embraco. E tem o que agora? A Embraco ainda tem. A Chus. Entendeu? Nós temos tudo lá. Eles mudaram o nome porque agora algum chinês comprou. Entendeu? Então assim, o pessoal vinha... Mano, é muito paranaense. Não, Joinville lá. é legal mesmo. É uma cidade boa. Não tem nada para fazer. Que é o melhor tipo de cidade. Exatamente. Mas esses paranenses que estão aqui tá errado. Provavelmente algum
algum problema, estão fugindo de alguma coisa. Não, mas aqui é maravilhoso, Nova Odessa. Nova Odessa? Eu tô tentando vir pra cá, mas não deixam. A cidade não me quer. Tem uma aqui. casa para vender aqui na frente, a irmã disse. Só que ela não tem preço ainda, ela falou. Mas não se tem for preço. pro pastor é mais barato. Mano, mas tu morar na frente da igreja... Não, pastor não nem pode. lascando, Tem que ser outro. não. Tem que ser outro. Porque tu sabe pastor que esse não pode. Não pode, não, gente, é verdade. Porque Pode sim. Não pode. Vocês não têm... Vocês são membro de igreja sem noção. Eu vou falar porque eu não sou pastor, eu posso. Então deixa eu falar no teu nome. Mas, cara, é porque assim, ó, eu sou formado numa faculdade luterana de teologia, né, a FLT. E assim, é tradição, na igreja luterana, é meio que tradição o pastor morar do lado da igreja. É porque assim, como o luterano, quando chegou aqui, era odiado pelos católicos, de briga mesmo, de matar, de apedrejar, essa coisa toda, era tipo isso mesmo. Então a igreja luterana tinha que fazer tudo no terreno dela, tá ligado? Então tinha que ser o templo, tinha que ser a casa do pastor e o cemitério, velho. Era o cemitério, era do lado da igreja. Opa, era aqui cemitério. tem umas coisas semelhantes com os letos, né? Só não tem cemitério, né? Uma igreja leta tem cemitério aqui? Não tem, né? O pessoal não morre, de certo, né? Mas lá em Varpa tem, não é? Lá em Varpa é assim, né? Como é que é? Tem um lugar que chama Varpa, que é mais pro interior. Nossa, que nome legal. Aí o que acontece? Aí era muito louco, assim, então isso acontecia. E aí se criou uma tradição de se construir a igreja e a casa pastoral do lado da igreja. Gente, isso não é vida. E sabe quem sofre? A família do pastor. A esposa do pastor sofre muito. Porque assim, ela não tem casa, tá ligado? A galera vai entrando assim, tipo, porque ela acha que a casa do pastor é uma extensão da igreja. E, gente, isso é muito sério. Parece assim, engraçado e tal. Porque igual não é com pega vocês. a chave aqui da salinha das crianças e fala assim, tem a chave da casa do pastor aí que eu preciso pegar na... Não, era tipo isso mesmo, assim, a galera, e isso, mano, assim, deu vários problemas, vários. Então eu não vou poder morar aqui na sua casa, Ana. Nem, não tem como, não, é o fim da vida do Cacau e da Nath, é o fim da vida deles se eles moram assim. Verdade, não façam isso, não morem nem um dia, nem morar nessa cidade. Eu acho tão legal que vocês moram em outra cidade, que daí não venham pra cá, eu acho. Mas vamos cortar o aleatório aqui, como é que foi começa? Aleatório, Foi muito bom, viu? Deu certo, deu certo. Agora roda a vinheta, Rafa. Muito bom. Esse acho que vai ser 84, eu acho. 84? Vai dar tempo? Entra aí, BT Papo, por gentileza. Que vai ser 84, é isso mesmo. É 88. Porque a gente ontem gravou 83. Eu vou falar 2 números, o Rafa põe o certo daí. Tá bom. Vamos lá? Muito bem. Não, começa assim, BT Papo? Começa assim. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 83. O de número 84, a idade de Cristo. O de número 85. O de número 85, também a idade de Cristo. O pessoal não entende muito esse negócio da idade de Cristo, mas é que é o seguinte... Perguntaram na minha No caixinha. 33 ele falou a idade de Cristo. Que é quando ele morreu. Aí no 34 a gente fez uma piada de que, como Jesus ressuscitou e não morreu mais, todos os anos para ele tá vivo até. são a idade de Cristo. Então a gente Exato, ele está falando agora 2025 anos, inclusive. É o nosso irmão mais velho. Exatamente. Começa mais um BT Papo. O senhor Cacau Marques, hoje vamos responder. Hoje você vai responder perguntas sobre o seu livro. Não, o Cacau está quebrando. O livro do Bibo, Teologia Esfrio, Crente, ponto de interrogação. Não é uma afirmação, gente, é um por favor, ponto de interrogação. Tá? Baratinho esse livro. Teologia Esfrio, Crente. Muito barato. Um livro Quem que faz... quer um livro do Cacau nessa coleção? Eu quero. Levanta a mão aí, todo mundo. Na internet, comenta aí, eu quero. Que é um absurdo o Cacau ainda não ter um livro nessa coleção. Queremos. Tá? 30 páginas é a coleção... Só 30 páginas no Word. Obrigado. É fonte 12 Times New Roman. É espaçamento simples. Então, já é muita página para mim. 30, mano, mesmo? Coleção Teologia para Todos. Já tem quantos? 9? 12? Bingo! Eu não sei quantos tem. Eu sou Sai o curador. de 3 em 3, né? Vai sair de 2, agora vai ser uma com 2. 2 em 2. Quando eu estiver Mas lançando 9, sozinho, eu mando 9. o meu. Não, tem 9. Tem 9 já livros. tem 9. Então são livrinhos... Não sei. Pequenininhos com temas básicos de teologia, tá bom? Bem baratinho. E a gente quer falar hoje sobre esse assunto, do que, na verdade, conecta com esse livro, não é a pergunta exatamente do livro, mas conecta com esse livro, que é qual que é a importância da teologia para a vida da igreja. Porque existe um mito, um estigma de que teologia vem para atrapalhar a igreja, não é? Que ele vem para dividir cada um, né? O cara entra no seminário, depois volta com um monte de opinião, começa lá a pregar um monte de doideira, né? Porque tem doideira no seminário. Mas isso que eu ia falar, antes da gente responder a pergunta e essa pergunta, de fato isso acontece. Tem pessoas que vão para o seminário e eles voltam para atrapalhar a igreja. Tem. Mas o problema não é do seminário. Também. Às vezes é do seminário. Não, é porque a pessoa... É que, assim, como as igrejas às vezes acabam criando teologias muito esquisitas no seu seio e se perpetuam algumas coisas esquisitas que não são necessariamente erradas, mas não estão na Bíblia. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Estou eu lá numa igreja, uma igreja pequena, e aí eu fui ordenado ao ministério pastoral nessa igreja. A igreja é a comunidade do evangelho... Eu posso contar isso, será?
Corta essa parte, Rafa, qualquer coisa. Aí põe um pi no nome da igreja. Mas enfim, onde eu fui ordenado ao ministério pastoral. Então era uma igreja maravilhosa, gostava daquela igreja. E aí um dia resolveram, né, não sei porquê, me transformar Quando pastor. você falar corta essa parte, você tem que falar corta essa parte, Rafa e Gilberto. Porque no Rafa nosso e Gilberto. site, o Gilberto é que edita. Não, pode deixar, não tem problema. A igreja acho que nem existe mais, mas enfim. Aí o que acontece? Mano, aí eu fui lá, dia da minha ordenação pastoral. Tô eu lá, ponho o meu blazerzinho e tal, pá, cheirosinho. Vou lá pra frente, eles falam, o Bíblia, não sei o que, tá aqui, é uma benção, tal. Vamos ordená-lo agora ao ministério pastoral. E eles começam a derramar um óleo na minha cabeça. Mano, sujou o meu blazer. Mas enfim, essa é outra parte. Pô, foi R$150 pra lavar. Aí o que acontece? Mano, aí eu fiquei, por que eles derramaram o óleo na minha cabeça? Eu fiquei um pouco encasquetado. Fui pesquisar sobre esse negócio de derramar óleo na cabeça dos outros. E de fato, na Bíblia não tem derramamento de óleo na ordenação pastoral. Na Bíblia é meio sem graça mesmo, é só a mão, tá ligado? Não tem assim nada muito legal no Novo Testamento. Ordenação hidráulica, hidráulica. Manual. Quando Aí, o pastor tá meio ruim, tem que fazer troca de óleo. Ele vai troca lá, de óleo, exato. Acontece, vai ser um pouco depois de alguns anos de ministério, né? É Carlos o nome dele, né? O Carlão, É só pegar o Carlão. O Carlão está aqui desde o início da igreja e olha pro Cacau que não está desde o início. Você vê tô acabado. Exato, como o ministério pastoral faz mal, né? O Carlão tá lá, né? Continua firme e forte sem ser mantenedor do Bibotal. Aí o que acontece? Mano, aí eu fui pesquisar sobre isso. Mano, não derrama nada na cabeça dos outros. Não. Entendeu? No Novo Testamento é meio sem graça mesmo. É só orar e aí tem alguma coisa do Espírito Santo ali com a mão e tudo certo. Aí o derramamento de óleo tinha no Antigo Testamento. Profetas, reis, sacerdote. E era mais legal derramar óleo no chifre, aquela coisa. Não no chifre da pessoa, né? Não sabemos. Usava no chifre. Usava botava no chifre. Exato. Se a pessoa tinha, a gente não sabia. Aí o que acontece? Mano, eu fui conversar com o pastor. Pastor, por que derrama óleo na cabeça da gente quando a gente é ordenado pastor? Aí ficou aquele assim, 10 segundos de silêncio. Ele, porque a gente sempre fez assim. É que no Antigo Testamento tinha, né? Daí o pastor da igreja. Falei, então, pastor, no Antigo Testamento tinha, mas era só para aqueles ofícios, né? Rei, sacerdote, profeta, que Cristo veio e, né, de alguma forma, ressignificou isso e tal. No Novo Testamento, que é a nossa base eclesiástica, é só imposição de mãos. Ele, rapaz, a gente está há 20 anos fazendo isso. Então percebe, o que eu quis dizer com essa história? Que às vezes a igreja perpetua algumas coisas que não são necessariamente erradas, mas não estão certas também. E aí vem o estudante de teologia, então, está errado. Ou não se faz assim na Bíblia. Então acaba causando, às vezes, algum certo alvoroço na comunidade. Não sabe escolher as brigas, né? Não sabe escolher. E como é que se escolhe as brigas, Cacau? Eu queria te perguntar isso. Olha só, ele invertendo. Vocês perceberam? É que eu conheço ele há muito tempo. Eu sabia que ele ia fazer isso alguma hora. Mas a gente está aqui como? Pra te ouvir. Pois é, como? Como? Não sei, eu não sou pastor de igreja, entende? Eu era o cara que causava problema na igreja. Por incrível que pareça, a Bíblia resolve isso. A Bíblia resolve? A Bíblia resolve isso. Onde? Tem alguns textos que falam sobre isso. Curioso, né? Curioso. Olha aí, ó. Olha, quem diria que você ia fazer uma pergunta e eu teria a resposta? Bíblica. Que é o que a gente espera. Paulo aqui. escrevendo tanto a Tito quanto a Timóteo, ele fala para não entrar em discussões inúteis, lembra? Inclusive, é isso que ele quer dizer com... A respeito de genealogias, fábulas judaicas, não sei o que lá, ele manda não entrar em discussões inúteis. Exato. E aos Romanos e os Coríntios, ele fala para respeitar o que cada um faz para a glória de Deus. Não Olha é? Só, uns comem comida sacrificada, uns comem de tudo, outros comem só vegetais. Exato. Quem come para a glória de Deus, quem não come, rúcula, não come para a glória de Deus também. Quer Amém. comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus, lá em 1 Coríntios. E tem mais... Ih, rapaz, fugiu agora da memória. Peguei. Tiago, obrigado. Tiago fala: a paz seja o árbitro no vosso coração. Isso é perigoso. Não é. Ele é perigoso porque as pessoas não entendem. Tá, vamos por partes. Quando que eu falei sobre isso aqui? Foi domingo passado? Não, você não falou no BT Domingo Papo. passado, não foi? Esquece a igreja. Ninguém tá nem Não, na igreja problema... agora. É a público da internet. Tá, não. A paz seja o árbitro no vosso coração não é sentir paz, Não é isso. Porque quando assim que a gente usa. Mas tá erradíssimo. Quando Pedro pisa nas águas, ele não estava em paz. Ele estava meio preocupado, né? Afundou, mas ele pisou. Né? Afundou. Afundou depois, né? Mas tá. No início ele andou. É que ele olhou para os problemas que estavam ao seu redor para ter Quando Gideão vai enfrentar, ele tá cheio de problemas. O Paulo mesmo fala, né? Quando a gente chegou, a gente tinha temores internos, tremores externos, né? Ele estava preocupado. Mas foi. A paz seja o árbitro no vosso coração é escolha pela paz. Pela paz das relações. O tema lá todo é sobre relacionamento. Então, quando você for decidir uma coisa, pensa, o que vai gerar paz? Porque tem no livro Uma Igreja Chamada Tov,
do Scott McKnight e a Laura Berringer, tem um capítulo que eles falam que o pastor precisa saber perder. Tem que saber perder. Reunião de diretoria, por exemplo, ele tem que saber ser voto vencido. Ele tem que saber perder. Que é uma questão de escolher briga. Sim. Porque a igreja não precisa ser do jeito que o pastor quer. Não precisa. Ele não é, ele é só, como é que o Ranieri falou? Ele é só o cachorro que late, né? O pastor mesmo é Jesus. Ele é só o cachorro ajudando ali, ou o porquinho, não, se for o baby, ovelha, né? Ele é a ovelha com o sininho. Eu gosto mais desse exemplo da ovelha que vai carregando o sininho também. Não, eu gosto de chamar pastor de cachorro. Acho... Cachorro pequeno, um certo porte? prazer pessoal. Sério? Pequeno porte sou eu, né? O Ranieri, por exemplo, é grande porte. É um cachorrão. O Ranieri é o cachorro que inspirou o Scooby-Doo, tá ligado? Aquele dog alemão. Tu já É um dog pincher. alemão. Meio endemoniado, assim. O pincher sou eu, isso aí. Ele é o dog Mas, alemão. E o que é a questão? Decidir pela paz. Decidir pela paz, às vezes, é decidir perder. Entendeu? E não tem problema, porque é igual a gente falava na época da pandemia aqui. Eu gosto de dar esse exemplo porque eu gosto de valorizar a igreja que está fazendo aniversário. E, na pandemia, a gente teve que tomar decisões difíceis e a gente conversou com a igreja e falou, olha, se você não concordar, conversa com a diretoria, não tem problema. Só que saiba, a vontade de alguém vai ser feita. Não vai ser a de todo mundo. Então, a gente vai fechar, a gente vai abrir. Tem gente que quer que abra, tem gente que quer que fecha. Na pandemia, lembra essa história de abrir e fechar? E aí? Só vai ter para fazer. Não dá para deixar só meia porta aberta, né? A gente vai tomar uma decisão, vai alegrar alguns e não vai alegrar outros. Uhum. E a igreja entendeu super bem isso. Porque assim, a gente tem que saber perder. E nem sempre vai ser do nosso jeito. Então, escolher as brigas, eu acho que o princípio é aquilo que não é central, porque não impede dar glória a Deus. Romanos, 1 Coríntios. Aquilo que não é, o que foi que eu falei lá já? Aquilo que não é bobagem, que é o caso lá, genealogias, fábulas, não sei o que lá, a gente tem que entender que visões diferentes sobre algumas coisas não tem problema. E, terceiro, aquilo que vai gerar só calor e não luz, que é aquela expressão, um né? abraço pro Mac, um abraço pro Mac. Então, acho que essa é a falta de sabedoria que muitos estudantes seminaristas têm e tal. Porque ele aprende um negócio no seminário e ele já quer trazer para a igreja de forma muito, assim, como se fosse uma avalanche, sabe? E aí ele realmente não edifica ninguém, ele só arrasta. E eu passei muito por isso, porque, imagina, eu aprendi a amar a Bíblia na Assembleia de Deus, eu era realmente um rato de escola dominical, eu aprendi a amar a Bíblia lá. Só que, de fato, a questão teológica não era tão forte assim, mas amar a Bíblia era, por mais que isso pareça não fechar, mas às vezes não se tinha um cuidado metodológico do estudo da Bíblia e tal, ainda que as revistas da escola dominical sempre fossem muito boas assim e tal, mas estudar a teologia mais a fundo e tal, enfim. E aí, quando eu fui estudar teologia e começo a aprender algumas coisas, você quer ensinar, até a motivação do seminarista é isso, ele quer ensinar, porque não, isso não é bem assim, é assado, porque no grego, porque Lutero disse, tipo, só que você não tem sabedoria como trazer isso, assim. Então eu lembro, assim, que eu cheguei a ficar, eu sempre fui um pouco insuportável, mas eu cheguei a ficar realmente insuportável. Mentira, gente, não, mentira. Calma, eu estraguei um churrasco. Mentira, um pouco, mentira. Aí sim. Não, porque eu estraguei um churrasco uma vez, porque uma amiga minha, ela simplesmente surtou comigo, porque eu estava corrigindo uma pregação lá, não sei o que lá. E, mano, ela começou assim, para, tu desce lá de São Bento e vem ficar falando que aqui tá tudo errado, não sei o quê, ninguém aguenta mais e tal. Mano, eu estraguei um churrasco. Tu tem que ser uma pessoa muito chata para estragar um churrasco, né? Uma pessoa muito insuportável. Você estava na carne, né? Exato. Boa. Eu estava na carne. Mas aquilo foi muito interessante, assim. Então aquilo já acendeu um alerta para mim. E o alerta de que eu estava realmente me perdendo nos meus conhecimentos e tal, e não estava edificando a igreja, foi quando um dia nós estávamos num culto de jovens, aí tinha um amigo meu dirigindo o culto, e ele começou na profecia. No movimento pentecostal é muito comum as pessoas profetizarem, falarem em nome de Deus lá na frente e tal. E ele começou a falar assim, Mateus, Deus quer falar com um Mateus aqui. Mateus, se você está aqui, Deus quer falar com você e tal, e Deus tem uma palavra para você, uma palavra de livramento, mas Mateus, você precisa vir aqui à frente agora, que a igreja precisa orar por você. E ele ficou lá, e Mateus, e cara, nenhum Mateus aparecia. Aí eu, no alto da minha arrogância, virei para um amigo meu que estava do meu lado, que por sinal, inclusive, era o meu mantenedor, o cara que me levou para a faculdade, né, que estava me sustentando na faculdade,
E eu falei assim, mano, aí, ó, por isso que não dá, mano, não tem como acreditar num negócio desse. Olha, o cara tá 3 minutos chamando o Mateus não se manifesta, porque, mano, isso não é profecia. Na época eu acreditava que profecia era a pregação da palavra de Deus, né? Aí, tipo... Ixi, agora vai vir 4, 5 perguntas dentro na caixinha, né? Aí, tipo, eu acreditava que profecia era a pregação da palavra e tal. Olha só, mano, isso não tem nada a ver e tal, isso não é profecia e tal. Aí meu amigo respirou, assim, com aquela sabedoria divina e falou assim, olha, Bibo, pode ter certeza, se um dia, de fato, Deus quiser falar com o Mateus, ele não vai usar tu, nem vai usar eu. Ele vai continuar usando o fulano lá na frente. Nossa, aí quando ele falou aquilo, eu falei, realmente, eu acho que eu preciso voltar um pouco para as minhas raízes pentecostais e calar um pouco a minha boca e aprender a escolher um pouco mais as batalhas. Mas aqui vocês não vão ficar fazendo isso aqui não, viu, pessoal do louvor aí? Essa batalha eu não vou perder, não. Tá aqui chamando gente aqui da frente. Joaquim, vem aqui, Joaquim. É um pouco exagerado mesmo esse movimento pentecostal. Mas sabe, assim, tipo, então, de fato, a teologia pode pode esfriar uma fé genuína da pessoa e não calibrar essa fé, entende? Então, e de fato, quem estuda teologia pode transformar um problema. Isso acontece também quando determinados movimentos teológicos começam a fazer parte. Vamos dar um exemplo, se começa a vir pentecostais para cá e às vezes querem impor uma prática litúrgica que não é a prática litúrgica de vocês. Tipo assim, começa a vir, de repente fecha uma Assembleia de Deus aqui, vem uns 15 e começa a falar, vocês falam em línguas aqui não, né? Aí começa a falar em línguas e tal, araciba, labaraninha para cá e tal. E aí, tipo, isso vai causar um desconforto em vocês, entendeu? Agora tu imagina se alguém, o Carlão, né? O Carlão é batizado no Espírito Santo conforme o movimento pentecostal. Já pensou? E o Carlão um dia está orando e começa a falar em línguas. Não vai acontecer porque, né, pelo jeito, né, é duro ali, o coração é duro. Mas o que acontece? Aí, mas já perguntou se como é? Não, porque eu estou usando o exemplo aqui de brincadeira. Você pode usar o Carlão de exemplo porque a gente sabe aqui que ele é o mais santo aqui da igreja. Exato, e ele é de boa, gente boa demais. Aí o que acontece? Aí o Carlão começa a influenciar os irmãos. Não, irmãos, a gente tem que começar a orar para falar em línguas. Isso acontece assim que começa a acontecer em igrejas históricas. Ou em igrejas pentecostais, parte da liderança se converte ao calvinismo, entendeu? Mano, isso dá um rebu. Dá um rebu. Dá um rebu, isso é muito complicado. Então é onde a teologia, ela não vem para ser luz, ela começa a gerar calor. Exatamente. Mas isso agora, são exemplos, né? E falamos dos problemas, mas e a importância? A importância. Vamos listar algumas importâncias da teologia na igreja? Porque por causa dessa coisa, né? Às vezes as igrejas preferem afastar um membro do estudo da doutrina. Acontece. Do estudo da teologia, do estudo da Bíblia. Afastar e falar, não, deixa isso com o pastor, vai criar problema, tal. Qual que é a vantagem, ou melhor, qual que é o benefício? Vantagem é uma palavra ruim, né? Qual que é o benefício do crente, em contexto de igreja, estudar mais isso teologia? É muito importante. Primeiro, gente, assim, todos nós aqui somos teólogos, porque a gente lida com a palavra de Deus, né? Nós, quando acaba uma pregação aqui, de alguma forma, se você prestou atenção, essa palavra está reverberando no seu coração, você sai, conversa no carro com o seu cônjuge, ou com alguém, ou você fala sobre essa palavra, então, ou você quando está no trabalho... Ou consigo mesmo, né? Ou consigo mesmo, exato, você e mesmo Irene, enfim, aquela coisa toda. Aí, ou você conversa, ou alguém no trabalho, ou você é crente, sei lá daquela igreja tal, você não sei o quê, não sei o que, você viu. Então você, de alguma forma, precisa formular alguma coisa sobre a sua fé. Então é normal. Esse formular um conteúdo, uma resposta sobre a sua fé, é fazer teologia. Então vocês são teólogos, a pergunta é se são bons ou maus teólogos. E há um compromisso, em toda a Escritura, há um chamado de Deus para o seu povo, olha, aprendam de mim, aprendam, meditem na minha lei de dia e de noite. Ou seja, Deus está para dar uma grande bênção ao povo, né? Vocês vão entrar na terra, mas olha, medite na minha lei de dia e de noite, entende? Ou seja, há um chamado para se conhecer, né? Os profetas, a todo momento, eles estão apontando para onde? Para a Torá. Eles estão apontando para as instruções, né, para as palavras que Deus deu ao povo ao longo da sua história. Então, a todo momento, os profetas estão chamando o povo à reflexão. Se você vai ler o profeta Oséias, ele está dando uma dura em quem? Nos sacerdotes, que no Antigo Testamento tinham responsabilidades altíssimas na condução da espiritualidade do povo. Só que é o seguinte... Não era só dever do sacerdote conhecer a lei, mas de todo o povo. Não à toa, Lutero vai dizer que Levítico, eu gosto dessa interpretação de Lutero, que Levítico é dado ao povo justamente para poder julgar a ação dos sacerdotes.
Entende? Então, assim, e aí Lutero traz para a Escritura, né? A Escritura é dada para que o povo julgue os seus pregadores. Entende? A função do sola escritura, em partes, é essa. Julguem seus pregadores. E aí a gente vê o que? A todo momento, o próprio Jesus Cristo, falando de se meditar, de se buscar, de se ter entendimento. Né? O povo de Deus, né? Voltei agora um pouquinho para Oséias. O povo perece pelo quê? Por falta de conhecimento. Ou seja, o povo vai no caminho errado que os sacerdotes colocam, porque lhe faltam conhecimento. Aí você tem em vários momentos, pelo menos em algum momento muito específico, né? Quando o Deuteronômio provavelmente é achado lá no templo, né? A reforma do rei Josias. Você tem a leitura de Esdras. E é muito legal ali em Esdras, porque vai sendo lido o livro da lei e sendo explicado também simultaneamente. Eu já te falei que se eu pudesse voltar no tempo para um episódio bíblico que não fosse a ressurreição, era para esse episódio. Era para esse episódio, porque é muito bonito mesmo. Ele vai lendo. Neemias 8, galera. Neemias 8? É Esdras que vai lendo. É Esdras, né? que lê. Inclusive ele faz até um púlpitozinho, né? Faz. Tem até um púlpito. Assim, de madeira, por isso o nosso é de madeira. Olha não, aí, mentira. sensacional. Mas que madeira que é essa? Isso é importante. Aí o que acontece? Ele Mandei trazer de lá, é a madeira de lá. De lá. Relíquia. Relíquia, claro. Tinha até um toco da cruz, inclusive. A parte de cima é da cruz. Exato. Então o que acontece? Eles vão lendo e aquilo vai sendo explicado, porque a partir do momento que Deus coloca a sua revelação escrita, seja onde for, em pedras, né, pergaminhos, papiros e por aí vai, a partir do momento que a lei de Deus é escrita, ela já precisa ser interpretada. Entende? Ela já precisa ser falada e interpretada. E esse ato de interpretar é uma função de todo o povo. Entende? Então, por exemplo, voltando para o Novo Testamento, Jesus Cristo contava as parábolas e, ao mesmo tempo, explicava também as parábolas para os seus discípulos. Né? E ele tinha essa tarefa. Quando Jesus Cristo dá a grande comissão, olha, vocês vão por todo mundo e vocês vão fazer o quê? Qual é a nossa função de ir por todo mundo? Ensinar. Entende? Então, como é que você vai ensinar se você não sabe, se você não aprendeu? Então, a importância da teologia no contexto geral da igreja é você saber explicar a razão da sua esperança. O Calbart, que foi alguém... Selo Rafa. Selo Calbart. Que foi alguém que tentou responder qual que é o lugar da teologia num mundo que não se importa mais com Deus, né? Ele dizia que a teologia instruía a pregação e a prática da igreja. Então, como a igreja sabe que prega a verdade? É porque ela se debruça sobre a revelação. Como a igreja sabe que ela vive a verdade? É porque ela se debruça sobre a revelação. Então ela aprende da revelação de Deus, da Escritura, e ela vive e proclama com fidelidade. Então, sem teologia a gente não consegue. E a congregação precisa disso por causa do julgamento. A gente falou isso um tempo atrás até no BT Papo, né? Que um avanço das sociedades são as leis escritas. Porque quando você não tinha lei escrita, era a vontade de quem tinha mais influência. Você ia lá para um julgamento, você não tinha lei escrita, o juiz decidia o juiz decidia com base em quê? Com base no costume, o tal do direito consuetudinário, né, o direito dos costumes. Só que esse costume ele era muito marcado pelas dinâmicas da sociedade. Aí a lei escrita vem e fala, o negócio do escreveu, não leu, o pau comeu, né? Está escrito, agora é aqui. Ainda que ela fosse escrita de maneira injusta, abriu-se a possibilidade para reformas que fossem tornando cada vez mais justas. Né, jurista? Estou certo, né? Isso aí. Então, a questão é essa. Advogada? Advogada, é. E aí vai esse desenvolvimento. Então, de alguma maneira, a lei escrita é uma vantagem para o povo. Apesar de leis muitas vezes trazerem injustiças, o povo pode cobrar com base na lei que alguém mais poderoso está fazendo errado. Mesmo que seja uma lei injusta. Em algum momento o cara pisa fora da linha e fala, peraí, mas quando é contra mim essa lei funciona, contra você não funciona? Tem que funcionar também. A Bíblia ajuda nisso. Se Lutero fala isso, achei interessante. Eu tenho problemas com as interpretações da Torá de Lutero, mas esse eu gostei. Se ela foi escrita para julgar os sacerdotes, a Bíblia também existe para julgar a liderança. Não só para julgar a liderança, ela julga toda a nossa... Ela julga o povo. Mas a liderança também. Então, há uma congregação que estuda a Escritura e, por isso, critica, não precisa ser no churrasco, mas que critica a pregação com amor... Porque essa é a diferença. Né? Exato. Essa é a diferença. Ela está ajudando o pastor a pregar melhor e está ajudando a própria congregação a caminhar com clareza
e fidelidade nas Escrituras. Porque existe um jeito de você falar, existe um jeito de você criticar, né? Que não era o jeito que eu tinha, era muito, talvez até pela minha personalidade, às vezes meio invasiva, sem noção, enfim, né? Mas, tipo, um pouco, né? Mas, assim, existe um jeito de você falar. Imagina, tadinho você. Então, existe um jeito, entende, de você chegar... Por exemplo, igual quando eu fui questionar o pastor sobre o óleo derramado na minha cabeça. Né? Talvez o Bibo do Antigo Testamento chega assim, cara, nada a ver, mano, quero a ordenação de volta. Você quer me fritar? Você está achando que ia jogar esse óleo barato aí, esse óleo que mirra, né, e tal. Nada a ver o que vocês fizeram comigo. Não. Chamei, perguntei como é que é, então assim, me interessei pela cultura da igreja, por que faz aquilo, de onde se tirou e tal, né? Então você vai falando com jeito. Por exemplo, Paulo está pregando, e é o clássico, né, caso dos bereanos, né? E os bereanos estão lá fazendo... consultando se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com as Escrituras. Exato. Então, o estar de acordo com as Escrituras deve atravessar a história. E é por isso que quando a gente lê algumas histórias, né, da Idade Média, e a gente, mano, como é que o povo acreditava nesse tipo de coisa? É a mesma coisa do que a gente vê hoje. A gente vê tantas aberrações, como eu falei para vocês ontem à noite aqui, a gente vê tanta aberração, igrejas com tantas coisas que são assim, mano, como é que o povo acredita? É porque o povo não tem instrução. Na verdade, no Brasil mesmo, a gente sofre com analfabetismo. Como é que é? Como é que é? Funcional. Cara, a boa parte da população brasileira é analfabeta funcional. Junta a letra e não interpreta. Não interpreta. É um problema seríssimo que a gente tem. Seríssimo. E isso reflete na vida da igreja. Uma marca dos protestantes no começo da evangelização protestante no Brasil era essa, né? Que havia um incentivo muito grande para desenvolver as habilidades de leitura da congregação, né? Que era justamente para ler as Escrituras. E então tinha esse avanço, isso dava diferença até na contagem de analfabetismo no Brasil vinculado com religiões. Exato. Hoje em dia já não dá mais tanta diferença. Hoje Sim. já mudou isso. Mas o fato é que a maioria das pessoas... Na verdade, a gente vive vários problemas hoje em dia, até né? onde eu sei, eu posso estar errado, tá? A gente vive Mas a parte histórica está certa, a parte certo. atual eu não tenho certeza. Mas enfim, depois você joga no GPT aí. Mas a gente viu uma série de problemas hoje, inclusive, né? De perda de foco, de atenção, de uma série de coisas e tal. E isso, então as pessoas já não sabem ler direito. Alguns dizem que a gente vive uma sociedade pós-escrita, né? Pós-escrita, olha aí. Vamos lá. Eu vou cozinhar, fazer um estrogonofe. Eu não cara, leio uma receita. Eu tô muito Eu frustrado. abro uns 3, 4 vídeos no TikTok, entendeu? No TikTok. No TikTok. É o melhor canal para receita que tem o TikTok. Melhor que o YouTube, né? Tá, e aí porque é rápido. Tá, mas pós-escrita. É complicado isso aí. E aí que pega, né? Porque a gente é o povo do livro, né, meu? Então, assim, entendeu? Sim. É o povo do livro e livro precisa ser lido e interpretado. Pode ouvir também, graças ao Cid Moreira, você pode ouvir a Bíblia. Mas ele lê a versão muito antiga, né? Pede pro YouVersion. Tem no YouVersion, tem. Se ele ler a nova NVI, uma NVT, uma NAA, que é um pouco mais atualizada. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Me pergunta, que tu responde. Existe um risco... Existe um risco. De divisão por causa da teologia mal feita. A verdade sem amor, que Paulo fala em 1 Coríntios. Né? E existe o benefício do julgar as pregações e de orientar a fidelidade da pregação e da prática da igreja. Uma igreja que vive de maneira correta e prega de maneira correta. Certo? Certo. Qual o benefício do estudo da teologia para a comunhão e para a unidade? Para a comunhão? Porque a gente já viu o problema, mas e o benefício? O benefício é o Paulo falando aos Colossenses, né? De habitar a palavra de Deus ricamente em vocês. É Colossenses 3. Colossenses 3, isso mesmo. Abre esse texto aí, por favor, pastor. Você que é o pastor, deve conhecer esse texto aí de cor. É um dos textos que eu mais gosto do Novo Testamento. Então ele vai saber onde é que está. Eu só sei vagamente que está em Colossenses 3. Agora, o versículo aí é complicado. Já achou? Achei. O que é isso, Brasil? Eu fui campeão estadual de desembarque. Mentira, eu tô brincando, gente. Não fui, não. Eu ganhava na minha igreja só. Mas fora sabe da igreja, que eu ganhei uma curiosidade inútil para vocês aqui nessa manhã. Afinal, vocês vieram aqui para curiosidade desembanhar a espada é uma prática que acabou, né? Desembanhar a espada? Sabe desembanhar a espada? Quem disputou desembanhar a espada aí? Levanta a mão. Olha lá, ó. Olha aí. Ô, igreja aqui, né? De quem abre mais rápido. O Milton, rápido? certeza que o Milton era campeão disso aí, né? É de quem era, abre... Paulo. O Milton ganhava tudo?
O Milton e o Paulo são amigos de quem abre mais rápido a passagem? Fala uma passagem, você levanta assim. Quem abrir agora Abacuque 3:5... Vamos fazer isso agora? Desembanhar a espada. Todo mundo levanta a Bíblia. Sem celular. Quem abrir sem a celular, Bíblia, sem celular. Abacuque 3:5 vai ganhar o livro meu. Não. Vou falar outro, que agora você já deu. Levanta a Bíblia aí, levanta a Bíblia. Vamos lá, gente. Nada de celular. Quem tem Bíblia? Pouca gente com Bíblia, hein? Todo mundo com celular, hein? Vamos lá. Tudo bem, Bíblia, galera. Não tem problema. Não é pecado trazer a Bíblia no celular, vamos tá? Lá. Vamos lá. Quem abrir em Sofonias 2:1 vai ganhar o livro meu. Sofonias 2:1, desembanhar a espada, 1, 2, 3, vai. Já estão abrindo faz tempo. Não é assim, aí você nunca brincou disso. Então tá aí. Ah lá, lê aí, Priscila, lê aí, ó. Ô Wagner, você atropelou a Priscila lá. Tá, não, peraí, gente, não, é o seguinte, não, desculpa. O VAR. Não, peraí. É que eu brinquei, eu fui falando e a galera já foi abrindo. Foi. Então tem que esperar o valendo, é isso? Não, já vai ter que dar um livro pra cada um ali. Não, eles já compraram, graças a Deus. São pessoas prósperas, já compraram. Levanta a Bíblia aí, vamos lá, todo mundo, vai. Ouçam o Cacau, tá bom, vai. gente? Não me ouve, que eu sou um caos. Como é que faz? Primeiro eu falo desembanhar a espada, depois eu falo o texto. Isso, quando eu falar já, hein? Levanta a Bíblia aí, vamos lá. Só vale quem tiver cabelo. Rondinelli, tô apostando em você, hein, mano. Alguém quer brincar, eu tenho uma Bíblia pra emprestar. Alguém quer brincar, eu tenho uma Bíblia. Vamos lá. Vai lá, irmão, segura aí. Pera aí. Meu Deus! É Thomas Nelson, mano. É Thomas Nelson, não estraga. Meu Deus, pode boa, comprar. vai. Corta essa, Rafa. Nelson. Vamos lá. Thomas Nelson. Vai. Vamos lá. Desembanhar a espada. 1, 2, 3. Abacuque 2, 1. Já! Lê. Tem que ler, irmão! Aê! Aê! Rapaz, que é isso, Brasil? Vai ganhar um livro. Ganhou. Embaixador do rei, não? Era pra tu ganhar, irmão. Se for embaixador do rei, é doping. Embaixador Olha aí, do rei. muito bom. Irmão, escolhe um livro ali depois do Tio Bibo. Depois você tá pega bom? um livro. Muito obrigado. Espera, se não vender, tu pega, tá bom? Mas o desembanhar é... O que acontece? Por que é essa brincadeira? A gente tinha esse negócio de abrir a Bíblia rápido e de saber onde estão os textos, né? Exato, que é importante. Que aí ele falou aqui, é importante isso. É importante você saber onde estão os textos, porque você sabe também a dinâmica do texto. No seminário eu aprendi uma coisa com um professor de Novo Testamento. Você fez também a tabela observatória, Juliano? Fez? Na tabela observatória, que era a gente esboçar o texto inteiro e entender onde os principais termos estavam em cada passagem. Aí você via dinâmica. Por exemplo, o termo em Cristo ou nele, que aparece muito em Efésios, aparece nos 3 primeiros capítulos, os 3 últimos aparece menos. Então você vê uma dinâmica textual, entendeu? Então saber essas coisas é muito importante. Então vamos lá, fechei aqui. Colossenses. Mas Colossenses 3. Eu ia contar uma coisa inútil para vocês, né? Eu, nos meus primeiros 4 meses de conversão, eu ganhei uma gincana bíblica. E sabe por que eu ganhei a gincana bíblica? Porque eu sou bom? Não, porque os filhos do crente eram muito ruins. Eram muito ruins. Entendeu? E o filho do não crente tinha que ler porque não podia perguntar pro pai. Exatamente. É verdade. E aí eu ganhei uma gincana bíblica, não porque eu sou bom, eu tenho vários problemas. TDAH, vergonha, né, gente? Porque, não, assim, e a galera, o filho, né? E eu decorei, eles disseram quais eram os livros, mano, e eu li aquilo, eu decorei até os livros, vários versículos e tal, e eu ganhei a gincana bíblica, por causa que os filhos do crente eram ruins, entendeu? E aí eu ganhei uma passagem de avião. Eu não usei, eu pedi uma bíblia de estudo. Que legal. E aí um dia a Ana Paula Valadão te encontrou e falou, você vai viajar de avião. De avião, Mal sabia ela que eu ia Vamos lá. tanto. E aí, qual que é o... Aqui. Olha lá, presta atenção na palavra de Deus. O capítulo inteiro fala sobre viver práticas renovadas, novas vestes, né? Novas vestes. E é esse capítulo, e é próximo que fala, agora já não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, mas Cristo é tudo em todos, né? Mas um pouquinho mais à frente, no 14 ele fala, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, onde todas as práticas vivam em amor. Olha a roupa para usar no fim E do a mundo partir do versículo 15, que é o próximo livro dele, a partir do versículo 15 ele diz, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram... Eu falei que era Tiago e a Colossenses, olha eu olha aí. Eita. Rapaz, eu falei que é um dos meus textos preferidos. Olha aí. Eu confundi com Tiago, desculpa, gente. Mas Tiago, é tudo Espírito Tiago Santo, que é outro texto que eu gosto muito, que é a ira de Deus não produz a justiça do homem, né? Olha que é aí. mesmo o tema de paz e ira, eu troquei, tá? Vamos lá. Que a paz de Cristo seja o juiz
em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Uma comunidade que está em paz. Seja, em paz e que tem essa dimensão do corpo. E eu sei que eu tenho responsabilidades teológicas com quem caminha comigo, entende? É uma comunidade que vai prosperar em termos, assim, entendeu? De comunhão. Porque, às vezes, a gente terceiriza muito para a liderança. Quando, na verdade, vários problemas você mesmo evitaria ou você saberia aconselhar, às vezes num churrasco, numa comunhão qualquer. Ontem ali, naquela rodinha, surge uma demanda, né, da espiritualidade, do dia a dia. Você está ali, porque a palavra de Deus habita em você. Ih, rapaz, isso eu não sei dizer. Eu não estou dizendo que o pastor é alguém inútil, mas que o pastor tem que ser cada vez mais desnecessário. Um servo inútil. Peter. Entendeu? Mas o pastor se tornar cada vez mais dispensável. Entende? E essa é a meta mesmo de uma comunidade madura. O pastor se tornar cada vez mais dispensável. É que a gente trata o pastor como um administrador da nossa conta espiritual, né? Cuida aí da minha vida espiritual. Quando eu precisar, eu faço um saque de palavra de sabedoria. E a gente não se responsabiliza pelo nosso próprio sustento. Exatamente. Então a gente está sempre querendo comer a marmita que o pastor preparou no domingo à noite. Exato. E a gente não tem condição mínima de preparar um pouco a nossa comida. É claro, gente, Deus vai separar mestres para a sua igreja, isso é fato. Né? Tem agora, pessoas... Está me cortando? Deixa eu terminar. Mas no BT Papo não é assim? Eu sei, mas agora é ao vivo. Falta de educação. Não, só para terminar esse raciocínio, porque eu acho que ele é importante. Deus vai dar mestres para a sua igreja, inclusive a orientação de Tiago, não lembro agora. Não queiram todos de vocês serem mestres. Então, tem no seu livro, inclusive. Tem no meu livro, inclusive. Eu esqueci, eu escrevo e esqueço às vezes. Tanto que às vezes eu leio, nossa, mano, eu preciso viver isso aqui, né? De novo. Aí o que acontece? Normal, eu tenho um livro só e já passa essa experiência. Imagina eu que estou com 3, né? Então o que acontece? Imagina o Iago, que tem 38. 20 livros. 2 livros a cada ano. 2 livros por semestre. Aí o que acontece? Então, é normal que algumas pessoas irão se destacar para essa área do ensino. Inclusive, quando o Espírito dinamiza a igreja, ele vai separar alguns para mestres. Sim, entende? Então, é normal. E alguns, inclusive, para pastores. Então, é normal que algumas pessoas tenham uma predisposição maior. Eu, de novo, dando um testemunho aqui, quando eu cheguei à fé, eu não queria ser missionário no Congo, como o meu amigo queria ser em Cuba. Eu queria aprender a palavra de Deus para ensinar a palavra de Deus. Então, desde o início da minha caminhada cristã, esse sentimento já, despertou em mim, esse lance de querer estudar para ensinar e tal. Então é normal. Não se culpe por isso, se você talvez não tenha tanto. E às vezes é o seguinte, você trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, ainda vai cuidar das coisas da casa, entende? É pesada a vida de vocês, né? É normal. Só que assim, você pertence a uma religião, você pertence a uma comunidade de fé que tem um livro que pauta essa comunidade. Então, tem essa responsabilidade de você saber o básico desse livro. Sabe? De você entender do que esse livro está tratando. Entende? Então, isso é uma responsabilidade que cada cristão assume a partir do momento que entra na missão de Deus. Bíblia, e quando que eu entro na missão de Deus? Quando você está em Cristo. Entende? E uma coisa, para usar uma analogia familiar, eu gosto de usar analogias familiares. Quando você tem... Sabe aquele sentimento que pais e mães têm quando os filhos estão ficando um pouco mais velhos? Que dá aquela... Você olha uma foto dele bebezinho e fala, ai, que saudade. Nossa, eu sou muito anormal, porque eu não tenho saudade da infância dos meus filhos. É que eles ainda estão na infância. Quando chegar na parte adulta... Mas assim, eu já não preciso mais limpar a fralda, já consegue se virar sozinho. Nossa, mas quando estiver na parte adulta, você talvez vai pensar assim, eu acho também, porque eu não tenho filho, né? Mas você vai pensar assim... Eu acho que eu não vou pensar. Ele ficava agarradinho comigo o tempo todo, né? E dormir na tua cama 3 horas da manhã, Deus o livre, vaza, sai da minha cama. Se você é uma pessoa assim, mais normal... Isso. Você tem esse sentimento. Agora imagina que o seu filho tivesse esse mesmo tipo de apego, não... O amor, porque o amor certamente agora é muito mais consciente. Mas o apego, a maneira de lidar, a dinâmica de lidar de um bebê com você. Tipo, quando ele quer alguma coisa, ele chora. Não. 40 anos morando com os pais? Para de ficar... qualquer coisa chora, não sei o que lá e tal, não sabe tomar um remédio, não sabe tudo. Ou mais até do que isso, ficar agarradinho mesmo. Chega num lugar, não conhece ninguém, vai para trás da mãe.
Com 40 anos, atrás da mãe, assim. Não vai ser uma coisa meio ridícula? Isso não é uma coisa que você quer, mas faz parte desse apego de estar junto, certo? Tem pastor que quer que a igreja fique assim por 40 anos. Porque ele não quer que a igreja se desenvolva espiritualmente, porque quando desenvolve, uma parte do apego, que é a parte que habita só a dependência, ela vai rompendo, mas outros vão se desenvolvendo. Filhinhos, bebês, o amor lindo, maravilhoso que tem por você, também tem muito de troca, viu? Também tem muito, não é? Ele também tem essa dinâmica, porque o que ele mais quer é sobreviver. Ele ainda não tem tudo isso claro na cabeça dele. O amor de um adulto já é muito mais, ele já compreende muito mais. Ele já não tem mais a dependência. Tudo bem? Está fazendo sentido isso? Tá. Então, nesse desenvolvimento, tem fase para tudo. Tem pastor que quer que a igreja continue bebezinha para depender dele para tudo. Só que a igreja fica adulta se escondendo atrás dele, qualquer coisa. Exato. Chega lá, Pokémon é do diabo, entra atrás do pastor para saber, para o pastor defender daquele estranho. Exato, entendeu? Exato. E não caminha na Escritura. Entende? Cacau, então, vou te interromper. Então, assim, pode parecer. Então, o tipo de unidade da maturidade espiritual é outra. O pastor pode se sentir desnecessário. Como pai e mãe de filhos adultos, às vezes se sentem desnecessários. Pô, você nunca me liga, né? Exato. E pode ligar todo dia. Ainda assim vai falar, pô, só me liga uma vez por dia. Quando morava comigo, a gente estava junto o tempo todo. Quando você me liga, só 5 minutos. É um ninho vazio. Exato, tem essa dinâmica. E é normal. Pode parecer. O pastor pode se sentir meio desnecessário. Pode. Mas se sentir... meta, na verdade. Exato. Se sentir necessário às custas do desenvolvimento espiritual da igreja é uma loucura. É uma loucura. É não querer que a igreja cresça. Exato, entendeu? exato. E também tem um outro lance que acho que o Cacau concorda comigo. Se não concordar, eu lamento. Mas tem o lance... Estarei errado? Estará errado. Eu até poderia concordar contigo, mas seríamos dois errados. Exato. Não, brincadeira. Mas é o lance de que às vezes também é porque é mais fácil dominar crianças. Ah, normal. Entendeu? Normal. É mais fácil você dominar uma igreja infantil. Aliás, e a palavra de Deus já adverte isso, né? Quando o autor aos Hebreus escreve aqui. Olha só. E sim, eu falei autora só para provocar, porque pode ser que tenha sido uma mulher que escreveu o Hebreus. Aí o que acontece? A gente não sabe, né? Então especula-se, talvez Priscila, quem sabe? Né? Priscila. Seria muito foi legal. Você, Priscila. É? Foi você, Priscila. Não foi. Tem muito de jurista aqui, tá? Quem vai aqui? Mas Hebreus já alerta sobre essa infantilidade espiritual no capítulo 5, a partir do versículo 11. Quanto a isso... Gente, olha que loucura isso aqui. Quanto a isso, temos muito que dizer... Coisas difíceis de entender. Então o autor aqui já entende que tem coisa que é complicada. Ou a autora. Porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Que era o mais comum, inclusive, na época. Né? Ler não era tão comum. Era mais comum ouvir, era a tradição oral. Era muito caro o texto impresso, né? Escrito, impresso não tinha, escrito, gente, né? Paulo escrever, gente, imagina, o dinheiro que ele recebia para se manter nas prisões, porque ele tinha que se manter nas prisões, e ele ainda usava para comprar material para mandar carta. Mano, pensa num cara maravilhoso, Paulo. Né? Só perde mesmo para Jesus e Maria. Então o que acontece? Não, vai que tem algum católico aqui, a gente quer ser inclusivo. Aí o que acontece? Olha só, aí ele está dizendo o seguinte, que são coisas, e vocês se tornaram negligentes para ouvir. Vocês não estão prestando atenção, e nem tinha celular na época, tá? Pois, embora a essa altura, mano, isso aqui me pega. Embora a essa altura já devessem ser mestres. Olha aí. Olha, vocês se tornaram negligentes para ouvir. A essa altura, o Grant Osborne, ao comentar essa passagem aqui, ele fala que provavelmente já é uma segunda geração de cristãos que estão recebendo aqui essa advertência, né, do autor. E aí, no caso assim, vocês já deviam ser mestres, mas precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, vocês não avançam. Vocês já eram para estar o quê? Ensinando a outros. Mas precisam que ensinem novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Galera, sabe o que tem por trás do grego aqui? No grego revela algo muito interessante que a palavra de Deus está dizendo. É isso aqui mesmo que a gente está lendo. Não tem nada que precisa ser interpretado, porque no grego... Não, no grego é isso aqui mesmo que está querendo ser dito, entendeu? Sabe, se tornaram preguiçosos, né? Talvez aqui traz um pouquinho, né? Se tornaram preguiçosos, sabe? Para ouvir. E vocês agora, sabe, vocês não crescem. Tá? Vocês precisam que alguém ainda ensine os elementos elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido.
E, para fazer uma conexão com a comunhão, olha como as coisas são, hein? A gente não combinou isso. Não, pera que vai vir Por favor, aqui. Vai vir mande, não vou interromper a Bíblia. Não, você eu interrompo, a Bíblia não. Eu trouxe uma Bíblia física, para não mexer muito no celular aqui, que senão... Olha aqui, ó. Quem se alimenta de leite ainda é criança. E não tem experiência no ensino da justiça. E aqui, ensino da justiça, cara, é a vida cristã. É a vida cristã. É a vida do justo, tá ligado? É muito louco isso aqui. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante... Olha aqui, hábitos atômicos, mentira. Olha aqui os hábitos, tá? Exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha a teologia na vida da comunidade. Perfeito. Se tornam aptos para discernir o bem e o mal. Mas por que não discerne? Porque só fica no leitinho espiritual. E sabe por que isso gera comunhão? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, fala: quando estive entre vocês, não pude levar alimento sólido, mas leite, porque vocês eram carnais. E como eu sei que vocês são carnais? Porque há entre vocês divisões. Então, o desenvolvimento espiritual para uma maturidade leva à comunhão. Mas não é a comunhão no que eu quero, no que eu penso. Exato. Essa turma é muito legal, eles concordam com o que eu concordo. É uma comunhão legítima na palavra de Deus. E aí que é o lance, porque... a gente caminha na Escritura para a comunhão. Quando a igreja julga, por exemplo, os falsos mestres, um dos efeitos dos falsos mestres é a falta de comunhão. Ele divide a igreja, porque ele ensina uma coisa que não veio antes, que Paulo fala aos Gálatas. Então, se a gente tem a firmeza de que estamos caminhando juntos em comunhão na Escritura, a gente está amadurecendo e está fortalecendo os laços. Se a gente não tem a Escritura, a gente vai escolher o quê? Os coríntios escolhiam seus pregadores preferidos. É Paulo, é Pedro, é Apolo. Né? Agora, ou a gente vai escolher as nossas pautas preferidas, ou a gente vai escolher qualquer coisa. Né? A galera hoje escolhe, tem a turma de Cristo, né? Que eram os piores. Né? Não sei se eram os piores. Os pneumaticós, né? Que ele vai inclusive criticar lá no capítulo depois. Mas 11, era mesmo. Eu nunca me convenci dessa história. Eu gosto dela. Não, ela é legal. Interessante, né? Legal. Os pneumaticós. Nós somos de Cristo, né? Os espirituais. Os espirituais. Porque tinha uma galera que se identificava, né? Com Paulo, Apolo, Pedro e tal. E tinha galera, não. Eu não sou calvinista nem arminiano, eu sou de Jesus. Essa turma aí, né? Não, mentira, calma. Muito bem, acho que podemos agora abrir para as perguntas aí, né? A gente não respondeu a pergunta principal do episódio, se teologia esfria o crente. A pergunta principal era para que serve a teologia na vida da igreja? Essa é a pergunta principal. Mas aqui a gente pode responder, esfria o crente ou não esfria? Não esfria, apaga o fogo falso, e Paulo não está falando contra a teologia em 2 Coríntios 3:6. Não está falando, tem nada a ver. Explico mais detalhes do meu livro Teologia Esfria o Inclusive, Crente. essa passagem é genial. Todos vocês aí que pensam assim, não, porque a letra mata e usa isso para não estudar, errado. Não é sobre isso. Não é sobre isso. E o Bibo, inclusive, no texto do livro, ele mostra como é o contrário. Exato, tá é aqui. O contrário, tá bom? Nesse livro que é baratinho, tá, gente? Essa coleção aqui eu fiz Vou dar um spoiler dessa parte. Dá um spoiler. Por que é o contrário? Pegando o texto que ele falou. Qual que era o problema dos hebreus aqui? Pode segurar. Qual que é o problema dos hebreus aqui? Eles estavam voltando... O que são esses princípios elementares? Eles estavam voltando àquelas práticas antigas do judaísmo sem tomar a supremacia de Cristo. Ok? Então eles não entendiam esse desenvolvimento teológico. Ou estavam desenvolvendo pouco isso. Fala aí que eu vou lá pegar um café. O que pega e fala que a letra mata é o estudo teológico, está fazendo voltar essa mesma questão que é a letra da lei. Isso foi ele que falou aqui, tá bom? Mas é isso mesmo, exatamente isso, tá? Então tô chancelando. Então, qualquer um que fala a letra mata, mas o espírito vivifica, falando para não estudar teologia, tá errado. Está fazendo justamente o contrário do que o texto fala. Certo? Rodrigo Bibo de Aquino. Entendi bem o texto? Então tá bom. Até porque a letra que mata ali é a letra da lei. Da lei, exatamente. E ainda assim, a letra que mata é a letra da lei. Ainda assim, Paulo não diz que a lei é uma coisa ruim, né? Tem até uma glória de quando ela foi entregue, o povo não conseguia ver o rosto de Moisés e tal. Só que a letra da lei, ela não gera vida, como agora a nova aliança. Então, Paulo faz até um contraponto entre a velha religião e a nova aliança. Entende? Então, a nova aliança, ela traz vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele traz a lei junto consigo, a lei não é descartada, só que ele primeiro que ele, a partir de Cristo, te habilita a viver e a cumprir a lei. Entende? Perfeito. Então, ela gera vida e não morte. Livrinho que vale muito mais do que o seu peso, porque ele é levinho. Mas ele é levinho, tá bom, gente? Teologia Esfria o Crente, olha, tem lugar que às vezes vende por R$9. É meio absurdo esse valor, tá ligado? Eu vendo por 20 aqui na igreja.
Oi, tudo bem? Então já sabem, comprem nesse lugar que ele falou. Brincadeira. Amazon. Aqui vai com a assinatura dele. Ó, na Amazon é barato, Plenitude, Ebenezer, são lugares que eu sei que são baratos. Muito Agora obrigado. o Ranieri vai ajudar a gente aqui com as perguntas. Oi, Ranieri. Qual a sua opinião sobre Pablo Marçal? E o Carlão tá com o microfone também. Se alguém quiser Carlão, não quero o Carlão papo. e a Rio. Cara, aonde? Tudo é Rio? Quê? A Rio. Ah, Rio. Gente boa. É, o apelido dela é Rio, é Laiana. Eu sei. Quem quiser fazer pergunta também, às vezes um follow-up aqui, levanta a mão. Oi. Oi. Tu fala no microfone mandando agora, também, irmão. tão mandando Peraí, também. Tá aparecendo o nosso... Mas é que às vezes faz uma pergunta aí e o cara quer emendar alguma coisa. Tá tudo bem aí, Gilberto? Tá? Então, beleza. Tudo bem? Estão aparecendo, Gilberto? Rani, tá ligado aí, Mick? Tá. Mas por que tu não veio Então, com tons de roxo? Tá? Tu errou, né? A É paleta verdade, do é. BT Papo. É porque ele não me avisou, né? Então... Inclusive, eu tô com a minha Mas eu não Helen- vim de calça jeans E também. eu tô com a minha Helen da Insider, cupom Ah, meu Bibotal. Deus. Cupom Bibotal aqui na Insider. 15% de desconto. Vai. Bom, vamos lá. Ô, louco! Que isso? Parece que o cara subiu a montanha mesmo. Sobre o Pablo Marçal, só comprar o meu livro que você vai descobrir o que eu penso. Teologia Coach é o nome, né? Isso. Daí, onde vende Teologia Coach? Na Amazon. Na Amazon. Teologia Coach do... Como é o teu primeiro nome? Ranieri. E o teu segundo? Prazer. Costa. Costa. Nossa, eu achava que Ranieri era o teu sobrenome. Não, é meu nome. Mas que nome e sobrenome, né? Você viu? Ranieri. Ranieri. É um nome Potente. italiano, né? É italiano? Não, tem Ranieri. o cara que era candidato a papa lá, Ranieri canta lá mesa. Podia ter sido, né? Podia, Canta, esse é seu lá, nome. canta lá mesa? Canta lá mesa, né? O nome dele? Nossa, que nome legal. O Legal. cardeal. Italiano canta lá mesa mesmo. Não, tinha um que era mais legal, que era o Pizza Bola. Ah, sério? Sério. Não, tinha que ser esse papa, mano. Ia ser legal, Nossa, né? ia ser muito... Mas ele ia escolher um nome, né? Ele ia escolher outro É, nome. escolher um outro. papa gourmet ele ia pegar, né? Ele ia escolher... Tá, para, vamos. Canole A disco. gente tá ao vivo aqui. Vai, vai. Vamos lá. Isso, vamos. Eu fiquei pensando, vou começar aqui com uma pergunta que eu fiz mesmo, eu que Manda. pensei sobre isso a partir da fala de vocês, especificamente do que você disse, Bibo, sobre o seu início da conversão ali, Isso. aquele período seu assembleano, sapatinho de fogo, canela de Papai, fogo. fala comigo agora. Aquele período ali em que você disse ter aprendido a amar a Bíblia. Isso. E a teologia, ela é um canal, tanto se ela for feita de uma forma adequada, ela vai produzir saúde para a comunidade, mas se ela não for feita de forma saudável, ela não vai produzir saúde, ela vai produzir todo tipo de violência. Qual é o limiar ali, a linha de separação entre amar a Bíblia e usar a Bíblia para odiar? Nossa, eu acho que a gente vai cair no amor ao próximo. Porque se eu estudar a Bíblia para servir a comunidade, aquilo que não serve à comunidade deve ser descartado. Entende? Então, se eu uso a Bíblia para dominar as pessoas, para impor a minha vontade, para impor a minha teologia, entende? Se eu uso a Bíblia para satisfazer os meus desejos, para eu satisfazer a minha opinião, eu vou estar descumprindo o propósito dela. O propósito da teologia é servir a comunidade, aquilo que o Cacau falou depois, é aprender a comprar as batalhas. E isso a gente enfrenta muito no ministério virtual que a gente tem, né? Eu enfrento mais, o Cacau também enfrenta, até por estar ligado ao Bibotalk, mas de vez em quando ele abre as caixinhas dele no Instagram, tenho certeza que aparece caixinha do tipo, meu pastor ensinou isso, o que você pensa sobre, né? É a segunda opinião, né? Eles acham que a gente é o segundo médico. E não é assim, tipo, porque eles confiam na gente, entendeu? Sim. E aí eles começam a perceber que, mas a minha igreja está um pouco diferente isso. Então a gente tem que tomar cuidado com essas batalhas que a gente compra na internet. Tanto que um cuidado que o Bibotalk tem já há muitos anos, é uma marca nossa, né? E não é culpa minha, não, é culpa dos meus amigos, sabe? Que sempre me ensinaram a fazer teologia muito de olho na igreja, entende? Então, assim, é isso, assim, cara, como é que isso vai reverberar na igreja? Até quando a gente toca quando a gente fez o Igreja Tóxica, a gente relutou para fazer esse episódio em 2022, sei 21, lá. 22, A gente relutou em fazer esse episódio porque a gente sabe que a gente poderia dar munição para pessoas de forma errada, entende? Só que ao mesmo tempo a gente não pode se isentar de falar aquilo que é certo também. Mas a gente sempre fala com muito cuidado, né? Com muito, tipo assim, olha, não use o nosso argumento para chegar na cara do seu pastor e dizer que ele está errado.
Entende? Não, converse com ele. E às vezes o conselho que a gente dá é, infelizmente não adianta, a tua liderança não vai mudar. Então talvez você tenha que ensaiar sair da igreja, entende? Então é usar a teologia como Jesus utilizou, entende? Eu penso que Jesus utilizou a teologia para aproximar o reino de Deus das pessoas. E ao mesmo tempo, enquanto aproxima o reino de Deus das pessoas, também nessa aproximação vai ficando evidente quem são os falsos mestres, que ele mandou a gente também tomar cuidado que eles existem, né? Eu acho que o silenciamento é a origem de todas as violências. Porque a violência é sempre tentando calar. Então, quem cala e não desafia o sistema, estando correto ou errado em fazê-lo, mas quem cala não sofre violência porque ele já interiorizou o silêncio, né? Por que eu estou falando isso? Porque na prática da igreja, a gente segue o que o John Stott falou no livro dele lá, né? Ouve o Espírito e ouve o mundo, né? Ouça. Não, a gente faz isso, mas o título é Ouça o Espírito e Ouça o Mundo. A gente ouve o Espírito na palavra e a gente ouve a igreja. E isso às vezes gera tensão, porque a palavra fala uma coisa, a igreja fala outra, isso gera tensão. Como é que eu lido com essa tensão? Se eu lido tentando, essa tensão é a oportunidade de abordar de maneira amorosa. Aí tudo bem, você vai estar com os pés firmes na palavra e com os braços abertos para o outro. Agora, então vai ter tensão, vai ter conflito ali, mas vai ser amoroso. Agora, se você fala, não fica quieto, aí não tem como desenvolver isso. Certo. Pelo Instagram aqui, chegou uma pergunta. A fé cristã, podemos dizer que está relacionada diretamente com a teologia que é ensinada através da doutrina de uma denominação ou igreja, ou isso é indiferente? Boa pergunta. A minha resposta é que sim, fé, é uma confiança que eu tenho na fidelidade de Deus, em última análise, numa definição simples. Fé é a confiança que eu tenho na fidelidade de Deus. Entretanto, essa fé, ela é gerada e fortalecida pelo conteúdo que me é dito. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, sim, o conteúdo teológico da mensagem é responsável por gerar uma fé mais bíblica ou menos bíblica. Mais confiante em Deus ou menos confiante. Então, tanto que quando a gente para olhar, ou para ver, ou para estudar a história da igreja, nós falamos dos antigos credos. Ou seja, os antigos, eu creio, né? Então, se a gente para pensar no crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tal, ou seja, uma das primeiras confissões de fé da igreja que nós temos registro. Então, é um credo, é uma confissão de fé. Então, sim, a teologia da igreja vai, de alguma forma, encaminhar a fé que eu tenho. Quando a gente para pensar, por exemplo, igrejas que utilizam Bom Dia Espírito Santo. Eu sei que, de novo, eu estou puxando para o pentecostalismo, mas é um pouco do meu meio. Benihim, né? Bem ruim, no caso. Né? Um clássico que você deve rejeitar. Exato. Inclusive, o Gutierrez Siqueira aceitou a minha ideia e vai escrever o Boa Noite Espírito Santo. Eu devia ter escrito, mas enfim, o Gutierrez, que é do Espírito Santo, que ele vai escrever essas coisas aí. Então, o que acontece? Você pega muitas pessoas com uma fé complicada na sua relação com Deus e com o Espírito Santo por influência deste livro. Ou você vai para a batalha espiritual, entende? Você tem muitas pessoas que têm neuroses religiosas porque ensinaram uma fé neurótica para essa pessoa. É a fé do não toque, não cheire e não faça. Entende? E que é uma fé que a Bíblia não recomenda. Então, sim, a minha fé, ela é diretamente ligada à minha teologia. Tem algumas coisas que são difíceis de explicar. Por quê? Porque a pessoa pode ter uma fé bem complicada no seu conteúdo, mas no seu interior ser extremamente piedosa e acreditar em Deus e tal, que é o exemplo que eu dei num vídeo recente no meu canal, de pessoas que congregam na Universal. Então, assim, para mim, na minha opinião pessoal, aqui, falo só como Rodrigo Luiz de Aquino, CPF 042, não se mentira. Vai tomar golpe aí. Não, que é a minha chave Pix. Eu não sei, gente, ele é meio doido, assim, então... essa chave Pix. É minha chave Pix, manda um Pix. O que acontece? A minha opinião é que não é nem uma igreja, né? Eu considero a Igreja Universal uma empresa, entende? Eu considero uma igreja... Uma franquia, exatamente. Mas, concordamos. Cara, mas curiosamente tem gente que conheceu Jesus Cristo lá. Perfeito. E que é piedosa, entende? E é uma pessoa que confia em Deus, entende? E que teme a Deus. E tem algumas que continuam lá até hoje, não sei como, mas continuam lá até hoje. Então eu não sei como explicar isso.
Mas o fato é que essa pessoa ela tem uma fé complicada em vários aspectos, mas ao mesmo tempo confia em Deus de uma forma que talvez eu não confie. Tem coisa, gente, que a gente não explica, a gente só fala, Deus, toma que é teu, entendeu? Essa bucha é tua. Mas o problema disso é que gera, às vezes, limitações no entendimento do que Deus faz e pode fazer, de quem Deus de fato é, e pode também levar a você simplesmente não estar adorando a Deus. Está adorando alguém que tem esse nome, mas não é Deus, né? Então, assim, o desvio da doutrina é sério. A imagem de Deus que o pastor te emprestou. Exato, né? Exato, é. É essa a imagem. E sobre isso também se gera essa dependência que vocês falaram antes, né? Sobre essa dependência da figura do pastor com a igreja. Então, a igreja tem o pastor como esse oráculo, né? Essa pessoa que ele vai ser o tempo todo consultado. O homem de Deus, né? No o homem de Deus, a voz de Deus. O homem de Deus. Né? Eu vivi uma infalibilidade pastoral, né? Eu vivi isso. Tanto que eu escrevi, um dos motivos de terem me tirado da Assembleia foi um texto que eu escrevi chamado Catolicidade Romana Pentecostal. Por que eu escrevi esse texto? Né? Hã? Foi. Foi ousado. Eu fui um pouco inspirado, acho que no Paul Freston. Eu peguei alguma coisa do Paul Freston no Nem Anjos Nem Demônios, um clássico da sociologia da religião, e eu peguei e fiz uma adaptação, porque no movimento pentecostal se falava muito do catolicismo romano. E aí um dia eu me enjoei um pouco disso, e eu falei, mano, o pessoal fala mal, mas não percebe o tanto de ponto de contato que tem com o catolicismo romano. Aí eu comecei a falar, nós temos vestes litúrgicas. O movimento pentecostal, pelo menos na época que eu fazia parte, você não pregava sem terno e gravata. O homem de Deus anda de terno e gravata. O Cacau está começando a fazer isso agora aqui na igreja. Mas é mesmo, tem mais unção na gravata. A próxima... Eu vou ter que comprar um terno para eu pregar aqui agora. Mas eu já falei, gente. Aqui eu comecei a dividir o púlpito e eles pregam melhor que eu, então eu tenho que me destacar na minha roupa. E eu é nas piadas. Eu uso a piada para esconder meu pouco conhecimento. Entendeu? Então o que acontece? É brincadeira isso, viu, gente? O meu é verdade. Aí o que acontece? Aí era roupa litúrgica, a gente, daí, para encurtar o assunto, e nós tínhamos também os nossos santos, né? E os homens de Deus sentados lá na frente. E eu já cheguei a ouvir de pessoas, nossa, quando eu chego na igreja e eu vejo aqueles homens de Deus lá na frente, eu me sinto segura. E tinha a infalibilidade papal. Eu também já ouvi, não é nem que alguém me disse, eu ouvi, cara, tu tem que respeitar o pastor fulano de tal, porque ele é a voz de Deus para a nossa comunidade aqui. Entendeu? Eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso, mas a Fernanda levantou a mão ali. Fala, Fernanda. Está com o microfone. Olá. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Tem uma pessoa aparecendo atrás da câmera, você que está vendo aqui no vídeo, tá bom? Não, mas eu pedi para não filmar. Por quê? Para não ficar dando muito movimento ali. Fica não, mas não filma mesmo. Mas mas não tem problema. Tá. Vai, Fernanda, vai lá. Em relação ao tipo de teologia que você recebeu, que você vive, que você conhece, raso ou profundo, ela vai interferir diretamente. Porque só dentro dessa questão que você citou do exemplo da Universal, né? Eu também tenho pessoas tem gente da família que está lá há 20 anos. E aí, às vezes, eu fico me perguntando como que ainda está, né? E eu queria perguntar o seguinte, esse tipo de teologia, ou a teologia rasa, o leitinho, ele vai interferir diretamente em como essa pessoa vai lidar, não só com as questões da igreja, mas com a vida, com as adversidades, no trabalho, com a família. Qual é a posição de vocês? Boa, hein, Cacau? O que o pecado faz com a gente, gente? O pecado não manda só a gente para o inferno. Mandar a gente para o inferno é uma consequência eterna de uma realidade imanente, que é a realidade do inferno, que a gente transforma o mundo por causa do pecado. Tá? Só que o lance é que o inferno não tem fim. E nesse mundo, né? Quem foi que disse isso? Foi Spurgeon? São os outros? Não, esse foi o Sartre. Também é verdade, mas aí no outro sentido. O Spurgeon, acho que disse. Não sei se foi Spurgeon. Alguém disse. Clarice Lispector. Alguém disse. Clarice Lispector, C.S. Lewis e Oscar Wilde, pode colocar na conta deles. Ou Romário. Ele diz assim, que a terra é todo o céu que os ímpios conhecerão e o único inferno que os crentes viverão. É a terra. Porque a terra tem aspectos celestiais. Fala devagar aí, que eu gostei disso aí. A terra é o único inferno, o único céu que os ímpios viverão. Ou seja, depende de nós. E todo o inferno que os crentes experimentarão. Porque a terra tem situações celestiais e infernais, certo? Então você vai lá para praia,
É um céu lá, né? Se bem que diz lá em Apocalipse que o mar já não existe, né? Então já não sei. Mas assim, você vai para algum lugar, é o céu, né? Monte Verde, né, Carlão? Vai lá para o Monte Verde, é o céu. Mas também tem violência, maldade, inferno, né? Então, o pecado, os efeitos infernais do pecado, eles já se manifestam aqui. Sem nem diabo, a gente já poderia estar fazendo uma vida do outro inferno, e a gente faz mesmo. Aliás, o diabo não é culpado por um monte de coisa. Por um monte de coisa. E por assim, várias outras. Às vezes o diabo fala, meu Deus. Mas aí, o que acontece, gente? O que acontece? Nessa situação... Juro por Deus que não fui eu. Mas aí, nessa situação, a gente... O Evangelho não vem só nos dar o caminho para o céu. Ele vem restaurar essas nossas relações. Em que o aspecto celestial da vida, ela é ressaltada na relação conosco. E aí os aspectos infernais são preenchidos de graça através da nossa vida. Então uma boa teologia me leva a botar um pouquinho de céu na vida de quem não conhece outro céu. Entendeu? Então o cara perdeu alguém vítima da violência no mundo, ou vítima das drogas. É uma situação infernal. E eu vou lá e acolho essa pessoa dizendo, mas esse mundo não é só inferno. Ele também é céu. E tem um céu eterno no qual já não mais existe inferno. Entende? Então esses efeitos práticos de uma boa teologia, eles são muito mais do que eu simplesmente ter a resposta correta na boca. Ele traz toda uma gama de compreensão divina da existência. E isso nos dá... isso gera vida mesmo, gera vida na gente. Né? Um outro exemplo que eu vivi também muitas no movimento pentecostal é que você deixa de viver algumas coisas boas da vida por causa de uma teologia errada. Exato. Entende? Então, assim, por exemplo, privado desse céu. Você é privado de ir no cinema. Tem gente que não vai para a praia, né? Se aniversário do tio que não é crente. Exatamente. Você não vai em festas familiares porque é o batizado de alguém que você não concorda, que você não pode ir porque é coisa de católico. Você não vai no cinema porque filme é pecado. Entende? Então, assim, eu vivi isso por 6 meses da minha vida. Então, por exemplo, eu não usei bermuda. Eu fiquei 6 meses sem usar bermuda, porque usar bermuda era pecado. E eu amava ir para o meio do mato, rio, coisa arada com os meus amigos. Então, quem diria, né, cara? E virou esse fresco que você é hoje. Exatamente, é impressionante. Coisa, parece que eu fui criado pela minha avó. Né? Mas assim, então eu deixei de fazer um monte de coisa que, sabe, que a Bíblia não condena. Inclusive, para vocês terem uma ideia, o Ricardo Gondim, ele escreveu um livro que foi assim uma libertação para milhares de pentecostais nos anos 2000. O que a igreja proíbe e a Bíblia permite. Então é um livro que libertou muita gente de um legalismo. Então, porque o legalismo o que é? É uma má teologia. Entende? Porque eu não posso ouvir essa música. Então a pessoa às vezes até ouve, mas ela se sente culpada porque essa música é do mundo. Entende? Ela viu um filme e ela se sente culpada. E às vezes, cara, se eu fosse entrar na área da sexualidade, envolvendo, vamos ficar aqui dentro do tradicional mesmo, né? Um homem, marido uma mulher casados e tal, marido e mulher. Cara, culpas enormes por causa de determinada coisa, sentimento, isso ou aquilo, por causa de um legalismo na área da sexualidade. Entende? Então, assim, má teologia. Entende? E sabe uma coisa nisso aí que você está falando? Gente, quando o Cacau começa a deslizar na cadeira, vamos parar? Não. Agora eu não estou mais com aquela barrigona não salta toda. Mais. Gente, tem um BTD que o Cacau deitou, aquele barrigão de chope, tem os botões chope meio não abrindo. que eu não bebo. Mas de bebe, né? Chope não. Ó o legalismo, né? Perdendo coisas boas da vida. Aí o que acontece? Chope não. Então o que acontece? Ele deitou a camisa abrindo com aqueles botão assim. Não estava de botão, olha aí, eu vou ser errado. Mas deixa eu contar a história. história. Efeito Mandela, eu estava de camiseta. Deixa eu inventar a história que é mais legal. Mas enfim. Não, mas assim, Cacau, nessa questão, hoje que eu não aguento mais, essa questão do legalismo, né, e de impedir a gente de viver. Já até esqueci agora. Deixa eu falar então, vai te ajudar. O Vinícius tem uma pergunta lá também. Só um minuto, só para não perder aqui a... Para! Mas tudo bem, eu falo Com certeza né? Não tem dúvida disso. Eu mando um áudio no grupo. Com relação a essa questão até mesmo dessa dependência do pastor, né? Como que a gente recebe pessoas? Qual é a forma? Porque assim, as pessoas elas têm essa realidade como o Bibo trouxe. Não pode usar bermuda, não pode ir numa festa, não pode ir num show. Eu já vi história de gente ser expulsa em assembleia porque foi no show do Djavan. Então assim, tem todo esse tipo de coisa por aí acontecendo. Bizarro, né?
Mas Porque eu fico pensando assim, uma pessoa que entende de Djavan e congrega numa igreja dessa, alguma coisa não está fechando. Pois é, mas assim, enfim. Quem ouve Jeová não ouve Djavan. É, tipo isso. Bom, vamos lá. Se essa má teologia gera essa dependência pastoral, né? Então essas pessoas elas estão de certa forma viciadas na aprovação do pastor, não é? Então há esse vício que talvez as pessoas nem perceberam que elas estão viciadas nisso. Qual é o papel pastoral, nosso papel, liderança pastoral, de receber essas pessoas de tal forma que elas consigam viver uma vida suficientemente livres para experimentar a comunhão com Cristo, com a comunidade, sem precisar desse selo, meu pastor deixou. O caminho rápido é batiza e sacrifica, mas... Gente, o bom pastor já te recebeu. E foi ele que morreu na cruz, não foi o pastor dessa igreja, não. Entendeu? Então, assim, aquele negócio de que Jesus é o caminho, o pastor é o pedágio, né? Porque ele fica cobrando enquanto você está no caminho. Não, o caminho não tem pedágio não, galera. Entendeu? O pastor não está aqui para cobrar pedágio, não. Ele é no máximo aquele serviço que vai te socorrer quando fura o pneu, quando acaba ele. Pode ser AAA, né? Ele é esse negócio. O resto, não, gente. Entendeu? Agora, quando o pastor te orienta e fala, isso aí é pecado, o intuito tem que ser amoroso. Entendeu? Então, assim, eu sempre faço referência com Deus. Deus nos corrige no pecado como um pai ensina o filho a andar de bicicleta. Ele não quer saber se o filho já anda o suficiente para ser aceito. Ele já é filho, já é aceito. Quando ele cai, o pai se sente na obrigação de vamos de novo, vamos tentar de novo. Deus está nessa caminhada com a gente. E o pastor tem que estar no mesmo projeto. E não ser o cara olhando do lado de fora, o irmão mais velho, falando assim, não sabe andar, não é como eu, sai fora, volta lá para o triciclo, né? Não pode ser, entendeu? Então, você que pregou isso um tempo atrás? Da aprovação. Ah, não. Se foi bom. Esse fui eu. Esse foi bom, foi ele. Mas esse foi eu. Que tem um capítulo lá no Tove lá que fala, né, que o selo de aprovação pastoral é a regra de ouro na igreja que vai se tornando cada vez mais tóxica. Então, se o pastor aprovou, então ele tem uma dinâmica. Essa é a igreja personalista, né? Exato. É uma dinâmica de reconhecimento que passa pelo pastor. E isso parece legal. Puxa, esse pastor reconhece mesmo, mas na verdade o efeito é outro. Quando ele não reconhece, é uma espécie de rejeição passiva, sabe? Então Jesus Cristo nos recebeu e ele provou isso na cruz. Qualquer coisa que te faz duvidar de que Jesus nos recebe na cruz, não é a mensagem do Evangelho. Agora a cruz pede uma outra vida. E aí a gente está nessa caminhada de melhorar a nossa caminhada juntos. Aí, respondendo um pouco a pergunta também, por exemplo, o Tiago Mates passou muito por isso lá na Rede, igreja em Indaiatuba. Então ele começou a fechar igrejas neopentecostais e tal, enfim, aí eu ia fazer uma piada, mas é melhor não fazer. Aí muita gente começou a chegar pastores dessa denominação, entendeu? Começou a chegar, e a galera tudo com essa teologia meio complicada. Então ele, de fato, tem que fazer um detox teológico com esse pessoal. Tanto que daí nasceu o livro Jesus Não É Quem Você Pensa, do Tiago Mates. Esse livro nasce assim, essa galera não sabe o básico sobre Jesus. Né? O Jesus que ensinaram para essa galera não é o Jesus dos evangelhos. Então, de fato, ele começou a fazer uma série na igreja com isso. Nos grupos pequenos, isso foi sendo colocado e tal, para esse pessoal começar a fazer um detox. Então, assim, eu penso que dessa história, que legal. É legal você para membros que acontece, é discipulado mesmo. Essa pessoa ela precisa ser reevangelizada. Entendeu? Não é porque ela não é crente, mas é porque ela só aprendeu uma parte. Exato, exato. Então... E de certa maneira, e é muito comum nesse contexto mais pentecostal, né, evangélico, essa condenação, por exemplo, à idolatria das imagens católicas. Exato. Mas o sujeito está idolatrando a imagem de Jesus do pastor. Não, eu já falei. Se a sua igreja tem uma foto do pastor na fachada... Pode ir embora. Meu, assim, é complicado. É melhor entrar numa igreja católica e ter uma imagem de São Pedro, porque Pedro eu sei o que fez, o seu pastor eu não sei. Então a imagem de Pedro vale muito mais, entendeu? Porque, não, mas aqui a gente não adora o pastor. Tá bom, mas precisa disso? Precisa disso? O Carlão estava fazendo uma foto sua e da Nath para pôr ali assim, ó. Puxa vida. Era uma surpresa, né? Você estragou tudo. Aniversário da Nath. Pergunta. Bom dia, tudo bem? Eu sou um acompanhante aí do BTcast há bastante tempo, né? E em algumas das pregações que eu vi de outros, né? Eu escutei uma vez um pastor falando
que às vezes muitas pessoas tiram o inferno a alma do inferno, mas não o inferno da alma. E muitas vezes, né, a gente que tenta estudar, correr atrás, entender um pouco mais sobre a fé que a gente professa, a gente se encontra em um dilema. Qual? A gente vê pessoas que a gente ama presas, né, a esse tipo de situação, e a gente, no amor, na sanha ali de ajudar a libertar, né, lógico que é Cristo e o Espírito Santo que libertam, mas a gente quer fazer a nossa parte, né, nessa ajuda, mas também às vezes a gente se pega querendo provar um ponto, e isso acaba sendo um dilema. Minha pergunta é, o Bibo falou que já estragou alguns churrascos, eu também já tive essa infeliz situação de alguns churrascos serem estragados. Como que a gente consegue perceber quando a gente está fazendo uma coisa ou outra, e quando a gente percebe, como que a gente, não como a gente ora, mas qual é o tipo de reflexão que a gente faz para que a gente consiga não estragar churrascos e abençoar pessoas? Esse papo de churrasco me deu vontade de... É verdade. Churrasco. Não, pois é. Vai tu aí, eu acho que a minha história, acho que vai um pouco nessa direção. né? É a caminhada da compreensão da crise do outro, né? Cada um está numa posição, cada um está num estágio dessa caminhada. Agora a gente tem que ajudá-lo a olhar para a direção certa, apontar a direção certa. Às vezes basta jogar uma outra possibilidade, já ajuda a pessoa a redirecionar, entendeu? Só que existe um compromisso com isso. Pessoas que saem de relacionamentos complicados de igreja, elas ganham uma segurança doutrinária, mas elas podem perder uma segurança relacional. E é muito comum gente que sai de igreja ruim, depois ficar sem igreja nenhuma. E não é porque ele não acha a doutrina boa, ele acha. Ele só rompeu laços que eram muito significativos para ela e não conseguiu construir outros. Então, toda igreja que quer combater o falso evangelho precisa abrir os braços para a relação com gente que vem de lugares complicados. A gente nem sempre faz esse caminho. Então, a gente tira pessoas de igrejas ruins, onde às vezes tem até salvação, tem doutrina ruim, mas as pessoas são salvas lá de alguma maneira, e joga ela ao nada, porque a gente não estende o braço, entendeu? Então, isso é muito importante. Juliano. Essa é a última, né? A última. E depois eu faço a... Eu vou só fazer um comentário em cima do que o Vinícius falou, que o Helmut Ehrlich, naquele livrinho do Conselho para Jovens Pastores e Teólogos, ele fala da adolescência teológica, né? Que é quando eu tenho o conceito teológico, mas eu não tenho a espiritualidade para lidar com aquele conceito. Uhum. Então fica uma coisa assim, eu sei academicamente, mas eu não tenho o peso espiritual daquela doutrina, que pessoas morreram por causa daquilo, né? O cara não estava só querendo provar um ponto. Ele estava... Existem consequências práticas daquilo, e às vezes o jovem teólogo, né? Eu falo isso como um seminarista aí que terminou o seminário em 2023. Então, nossa, na hora que o Bibo contou da questão de estragar churrasco, eu já... veio o filme na minha cabeça, assim, de falar, cara, se pudesse... Eu tô olhando pro Jairo ali, ó, seu irmão. Então, né, se puder... Cadê a Pri? Se pudesse voltar no tempo, sabe? Porque, assim, eu tinha os conceitos, eu sabia, mas eu não tinha maturidade espiritual para lidar com aqueles conceitos. E a minha pergunta é o seguinte, a igreja manda o seminarista para um seminário da sua própria denominação. Então, o seminarista volta com as ênfases daquela denominação, certo? E aí ele se decepciona quando ele chega na igreja e percebe que a sua igreja não está coerente com aquilo que a sua própria denominação está pregando. Porque o luterano não vai fazer batista, ele vai fazer um seminário luterano, né? Acontece, mas... Sim, eu entendeu? Falando. Então, tipo assim, isso não... Então, assim, para o cara chegar e ter essa coisa de ele estar ali... decepcionado com a própria igreja, sendo que ele está fazendo um seminário para ser mais batista do que ele já é, não revela também uma incoerência da igreja, que a própria igreja não está sabendo ser o que ela diz ser? Total. Eu acho que os batistas sofrem mais com isso. A gente tem mais, mas a convenção tem tomado umas medidas para tentar resolver essa situação, né? Mas total, concordo plenamente. O Bibo está em denominação nova, mas ele foi
formação luterana e está na luterana agora, Exato, né? Ele agora... tentou fugir, mas... Mas assim, ó, eu fiz o seminário na Faculdade Luterana de Teologia, e isso, de vez em quando, eu ouvia também em sala de aula. A gente aprende isso, mas o pastor da comunidade que me enviou já ensinou algo diferente e tal. Então, eu acho que isso acaba afetando a maior parte dos seminários, né? Acabam sendo afetados por essa incoerência em que o seminário está ensinando. Agora, eu não estou dizendo que é o que aconteceu no meu seminário, mas às vezes pode ser um pouquinho também. Às vezes os seminários estão longe das igrejas. Estão meio assim, tipo, eles não estão. O que eles estão ensinando já não é mais pergunta que a igreja faz, ou que a igreja precisa. Ou são perguntas que a igreja não faz ainda, inclusive. Exato. Às vezes o seminário está lá na frente fazendo outras coisas. Ou o seminário está muito atrás, ou ele está à frente e está desconectado da vida do chão da igreja. Também, porque assim, um amigo meu, ele foi fazer engenharia. Depois de 15 anos trabalhando num setor de uma empresa, ele teve que fazer o curso, entendeu? E quando ele foi fazer o curso, ele falou assim, mano, esse curso aqui não prepara a galera para o mercado de trabalho. E aí você vai conversar com várias pessoas, mano, o meu curso de direito, no fundo, não me preparou direito para o mercado de trabalho. Isso acontece com a teologia também. A teologia, um curso de teologia, nem sempre vai te preparar para o mercado de trabalho, por assim dizer. Então a pessoa tem que ela tem que ter muito chão de igreja. E isso era uma coisa que o pessoal na época me elogiava no curso da FLT. Porque, cara, uma coisa que a gente tem que aprender com os pentecostais, os meus professores falavam, é que vocês dão muito espaço para o leigo. Cara, tu nem é pastor ainda, mas já prega. Um pouco irresponsável muitas vezes, mas é inegável. As pessoas têm espaço para se desenvolver em igrejas menos burocráticas e tal. Sim. E isso era uma coisa muito boa, porque daí eu estava na academia, mas ao mesmo tempo no chão da igreja. Então, eu encurtava distâncias entre aquilo que a igreja estava pensando e a academia, entendeu? Então, isso era muito bom. Mas, cara, sempre vai acontecer, entende? E sempre vai precisar de uma mesa para se conversar e tentar se ajustar às coisas. Sempre. A cabeça pensa onde o pé pisa, né? E muitas vezes a cabeça do seminário está... Não pisa na igreja. Não pisa na igreja. Exatamente. Você tem a última que você falou? Não, acabou, eu não aguento mais. Acabou. Então tá bom. Vamos orar, queridos, para encerrar esse tempo aqui? Primeiro BT Papo, vamos encerrar ou a gente ora para o pessoal que está assistindo? Ou a gente encerra? Não, vamos registrar a oração. Pelas pessoas? Não, no BT Papo não, porque é oração gravada, vale? Vale. A oração do GPT depende de quem fala amém, né? Se o cara do outro lado fala... Os caras não dão boa noite pro William Bonner todo dia? Então pode falar amém aí na oração. O John Piper pediu pro GPT escrever uma oração. Cara, esse vídeo é muito bom, inclusive. Procurem o vídeo do John Piper, oração do chat GPT. É muito bom. Mas vale a oração do GPT? Ele não é essa pergunta que ele está tentando responder. Mas é a pergunta que eu estou fazendo. Então... Mas você disse que acabou as perguntas. Vamos orar, queridos. Obrigado por todos que ficaram até agora. Foi mais tempo do que a gente costuma, né? Foi, né? Mas obrigado que vocês ficaram aqui até agora. Alguns não estraguem nenhum churrasco hoje. Não estraguem nenhum churrasco hoje, entendeu? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado pela sua palavra, obrigado pelas conversas amistosas, amorosas, mas enriquecidas sempre pela tua palavra. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, nos dê um coração como o coração de Jesus Cristo e encha a nossa alma e a nossa mente da tua palavra, Pai, e que assim, ó Deus, nós sejamos luz onde estivermos, ó Deus. Te peço também, ó Pai, que o Senhor abençoe cada igreja, de cada irmão que está aqui representado, que elas sejam lugares de frutificação e de bênção do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.